A fé desempenha um papel fundamental no relacionamento com Deus, pois é a base sobre a qual construímos nossa conexão espiritual e nossa compreensão do nosso Senhor. É um elemento intangível, mas profundamente significativo, que molda nossas perspectivas e direciona nossas ações. Vamos explorar essa importância da fé e apresentar a você 5 características essenciais para você se tornar uma pessoa de fé cada dia mais. Um dos exemplos mais icônicos de fé na Bíblia é o de Abraão. Ele acreditou em Deus, mesmo quando lhe foi pedido para sacrificar seu filho Isaque. Sua fé inabalável e instruções recebidas sobre o quão profundo era seu relacionamento com Deus. Essa fé foi recompensada, pois Deus providenciou um carneiro para o sacrifício no último momento, mostrando que ele é digno de confiança. Por isso, por meio desse exemplo de Abraão, temos a certeza que devemos sempre confiar em Deus. E aquele que confia totalmente em Deus e tem a plena certeza de que Ele está no controle e sabe muito bem o que está fazendo, essa pessoa jamais será desamparada ou decepcionada. Ela com certeza receberá de Deus o maior presente, que é a retribuição por confiar nele, não por ser como uma base de troca, mas porque Deus agrada aquele que acredita nele, que confia nele. A oração é um ato de fé em ação. Quando nos ajoelhamos e conversamos com Deus, estamos demonstrando nossa fé nele e nossa crença de que ele nos ouve. Por exemplo, quando enfrentamos dificuldades na vida e oramos fervorosamente, estamos depositando nossa fé em Deus para nos guiar e proporcionar um rompimento. Suas respostas e essas orações podem fortalecer a nossa fé ainda mais. Por isso, mesmo quando nós oramos em silêncio, em oculto, no escondido, mas se no nosso coração tem a plena certeza de que Deus está nos ouvindo, com certeza essa oração chegará até o céu. Mas para que você também não se decepcione em não ter a sua oração respondida e assim abalando a sua fé em Deus, eu aconselho a você sempre a orar conforme Jesus nos ensinou por meio da tua palavra, com base na oração do Pai Nosso, no qual coloca sempre o reino de Deus em primeiro lugar, dá a Ele todo o mérito, todo o crédito, dando a Ele toda a liberdade para agir e trabalhar em nossa vida conforme a sua vontade e no final deixando sempre claro que seja feita a sua vontade e não a nossa. Dessa forma, você ora e busca a Deus, pede a Deus, mas sempre dá a Ele o crédito que seja feita segundo a vontade dEle, mesmo que você tenha pedido. As Escrituras estão repletas de promessas divinas e nossa fé nos leva a confiar nessas promessas. Por exemplo, a promessa de Jesus de que estaria conosco sempre até o fim dos tempos, conforme Mateus 28:20, é uma fonte constante de conforto para os cristãos. A fé nos faz acreditar que Ele está presente, independentemente das situações. É por meio da fé que acreditamos e nos mantemos firmes nesse propósito e nessa jornada de rumo aos céus e rumo ao encontro do nosso Deus. É pela fé que conseguimos nos fortalecer, nos motivar e nos manter vivos na presença de Deus, buscando Ele a cada dia sem perder a esperança, que acreditamos em Tua palavra, acreditamos em Tua vinda. Quando enfrentamos desafios significativos, nossa fé em Deus pode ser posta à prova. No entanto, são nesses momentos que a nossa fé se torna mais evidente e útil. Por exemplo, a história de Jó na Bíblia ilustra como a fé pode ajudar a superar dificuldades mais profundas. Apesar dele perder tudo, Jó manteve a sua fé em Deus e, no final, foi recompensado com vitórias ainda maiores. O que essa mensagem quer passar para você não é que para você ter aquilo que você almeja sempre vai ser necessário ter fé para que você possa ser recompensado com bens materiais, mas sim para você entender a essência e a preciosidade que é ter fé em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus. A partir do momento que você está numa situação em que você necessita confiar em Deus ou duvidar das suas obras, das
suas ações e agir por conta própria, você pode estar perdendo algo precioso, que é a tua recompensa, o teu agir, a tua interferência em nossas vidas. Quando confiamos em Deus, estamos dizendo que toda a situação está em seu controle, está em suas mãos. E isso agrada muito a Deus. A fé não é apenas um conjunto de crenças, mas também uma jornada contínua de confiança em Deus. À medida que experimentamos a vida, nossa fé pode crescer à medida que vemos o cumprimento das promessas divinas e as respostas às nossas orações. É uma jornada que nos aproxima de Deus e nos permite conhecê-lo de maneira mais profunda. Dessa maneira, para que você possa se fortalecer cada vez mais, tendo as suas orações respondidas, os seus pedidos atendidos por Deus, e assim fortificando a tua fé, eu aconselho que você busque pedir a Deus aquilo que Ele quer que nós pedimos a Ele. E existe sim alguns critérios e algumas listas e coisas em que Deus quer que nós pedimos a Ele. Deus, Ele não quer que nós pedimos apenas bens materiais, apenas bens superficiais aqui nessa vida, nessa terra. Não que Ele não agrada, mas Ele não quer sempre que pedimos isso. Ele deseja que pedimos mais virtudes dele, virtude como paz, como amor, como a compaixão, como a bondade e até mesmo como a fé. Quando você pede mais virtudes de Deus, virtudes positivas que edificam a alma, que edificam o seu espírito, com certeza a sua oração será respondida. E quando você perceber que o seu coração está mais cheio de amor, está mais cheio de compaixão, que você está tendo mais fé do que era antes, você terá certeza que Deus está respondendo a sua oração. Ao contrário do que você pedir algum bem superficial, como um carro, como uma casa, caso você não tenha essa condição de adquirir, um bem que seria mais para vaidade, por exemplo, você já tem um carro, mas você deseja aquele carro bem mais caro, porque você acha bonito e porque às vezes você quer mostrar para os seus amigos. Às vezes esse tipo de oração, esse tipo de pedido, Deus não irá responder, porque Ele busca responder às orações que edificam a nossa alma e espírito, para que a gente não se apegue em bens materiais, em coisas superficiais que não nos agrega. Então, aconselho que você sempre busque a Deus a orar e pedir coisas que agreguem nossa vida e nosso espírito, e com certeza suas orações serão respondidas bem rápidas, e assim a sua fé também será fortalecida. Em resumo, a fé é o alicerce do relacionamento com Deus. Ela nos permite confiar em suas promessas, perseverar nas adversidades e encontrar força nas orações. É através da fé que encontramos sentido e propósito em nossa jornada espiritual e experimentamos a proximidade e a graça de Deus em nossas vidas. Portanto, nutrir e cultivar a nossa fé é essencial para um relacionamento com o nosso Deus e muito enriquecedor com o nosso Senhor.